Gêmini Danoi. Preste muita atenção, pois o que está prestes a invadir o recinto, onde você se encontra agora, não é uma simples coincidência digital, mas a comitiva mais poderosa de todo o universo espiritual. Se os seus olhos pudessem contemplar o invisível neste exato milésimo de segundo, você veria as fileiras celestiais se abrindo para dar passagem aos 3 maiores príncipes do exército de Deus, marchando com uma única missão: entrar na sua casa hoje. Esta é a hora exata em que o relógio da eternidade cruza com o seu tempo na Terra, trazendo a libertação definitiva que você já estava quase perdendo as esperanças de alcançar. Existe um segredo guardado a 7 chaves nas esferas celestes, uma chave mestra espiritual que será entregue exclusivamente nas mãos daqueles que mantiverem a chama da fé inabalável e permanecerem conectados até o último segundo desta revelação. Você consegue sentir uma mudança sutil, porém inegável, na atmosfera ao seu redor, uma quietude que acalma a alma e, ao mesmo tempo, acelera o coração com a expectativa do divino. Isso é o peso da glória de Deus se instalando no seu ambiente. Durante meses, ou talvez anos, você tem esbarrado em portas que parecem feitas de ferro maciço, lutando contra correntes invisíveis que amarraram as suas finanças, adoeceram as suas emoções e sugaram a paz de dentro do seu lar. Você chorou no travesseiro durante a madrugada, engoliu o desespero e, em silêncio, perguntou aos céus se havia sido esquecido. Pois saiba que a resposta para cada uma das suas lágrimas acaba de chegar. São Miguel, São Rafael e São Gabriel não enviaram mensageiros menores. Eles mesmos desceram, unidos em um propósito singular, urgente e avassalador: destravar absolutamente tudo o que está paralisado, curar as feridas mais profundas da sua alma e escancarar os caminhos que o mundo dizia estarem trancados para sempre. O que vai se desenrolar na sua vida, a partir dos próximos minutos, dividirá a sua história em um antes e um depois irrevogável. Mas eu preciso que você tenha o máximo de foco agora, porque nós vamos liberar uma palavra de ordem que tem a força de causar um terremoto no mundo espiritual. Uma palavra ancestral que será decretada como um trovão sobre a sua vida hoje: Éfata. Este é o comando supremo do céu, que significa abra-se. Quando o Éfata for pronunciado sobre as áreas da sua vida que estavam ressecadas, bloqueadas e engavetadas, as correntes do atraso vão estourar. O Éfata vai agir na sua saúde, na sua conta bancária, nos seus relacionamentos e na sua paz mental. É o alinhamento divino forçando o universo a devolver tudo aquilo que foi roubado de você. Por isso, eu te dou um aviso de extrema gravidade espiritual. É crucial, é vital que você não abandone este vídeo em hipótese alguma. O inimigo das nossas almas conhece o poder do que está prestes a acontecer e ele está apavorado. Ele vai tentar sussurrar na sua mente que você está com pressa, vai enviar uma notificação fútil no seu celular, vai tentar pesar as suas pálpebras de sono ou plantar uma semente de dúvida no seu coração. Tudo isso é uma armadilha calculada. Quem vira as costas para o altar antes da bênção final, quem faz os anjos se movimentarem em vão, acaba quebrando o ciclo do milagre, interrompendo a gestação da vitória e perdendo a chance de selar a sua libertação completa. O Altíssimo honra com coroas de glória aqueles que perseveram na busca e não retrocedem. Firme os seus pés, blinde a sua mente e prepare o seu coração, pois o decreto do Éfata está prestes a varrer a sua casa e a sua família com um tsunami de provisão e graça. Para que possamos pavimentar o caminho dessa visitação e iniciar essa corrente de fogo aqui do canal 3 Arcanjos, Voz do Céu, você precisa manifestar a sua permissão no mundo físico. Como um ato profético de concordância e hospitalidade celestial, deixe agora mesmo o seu gostei neste vídeo. O seu like é a sua assinatura no livro dos milagres de hoje, mostrando que a presença dos arcanjos é bem-vinda no seu lar. Inscreva-se imediatamente no nosso canal, ativando o sininho das notificações para que você seja constantemente blindado e nunca perca os segredos e as orações forjadas especialmente para o seu resgate. E agora, o passo mais decisivo. Vá aos comentários e digite, com toda a força e certeza da sua alma, a seguinte frase de poder: eu recebo a visita dos 3 arcanjos. Ao digitar cada letra, você não está apenas comentando em um vídeo, você está girando a chave da porta da sua casa, escancarando a entrada para a luz ofuscante da glória de Deus invadir a sua vida. Se for seguro para você neste momento, feche os seus olhos.
Isole o ruído caótico do mundo lá fora. Respire fundo, enchendo o peito com a certeza da vitória, e solte o ar devagar, expulsando toda a carga de medo, estresse e ansiedade que te sufocava. A partir de agora, a sua concentração deve estar 100% ancorada na minha voz. Não ouça apenas com os ouvidos, mas tome posse com o espírito, vivenciando cada promessa e cada livramento como se já fossem realidade. Vamos à nossa batalha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós abandonamos a postura de vítimas das circunstâncias e assumimos, neste milésimo de segundo, a nossa posição de guerreiros espirituais, prontos para receber o extraordinário. Neste ambiente sagrado e saturado pela luz divina, através desta corrente inquebrável, eu invoco, com toda a autoridade espiritual que me foi outorgada pela cruz, a presença trina, fulminante e majestosa dos santos arcanjos de Deus. Que se apresente Miguel, o general invicto das milícias celestes. Que se aproxime Rafael, o médico infalível que carrega o bálsamo da restauração. E que desça Gabriel, o mensageiro das reviravoltas e das boas novas incontestáveis. Que uma ponte de aço espiritual e luz insuperável se erga agora, ligando o seu coração machucado diretamente ao propiciatório, ao trono da graça, onde nenhuma lágrima passa despercebida, onde nenhuma oração volta vazia e onde a palavra impossível é apagada pelo fogo da manifestação da glória do Criador. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Ó imponente e poderoso São Miguel Arcanjo, tu que és o guerreiro invencível do Pai, o terror das trevas, manifesta-te agora com a tua presença grandiosa e ofuscante. Traz a tua proteção de emergência, o livramento imediato para esta pessoa que me ouve, que tanto precisa de um refúgio e clama com a alma dilacerada neste momento de aflição profunda. Levanta o teu escudo sagrado e indestrutível à frente da vida dela. Com a força do teu braço armado, quebra, esmaga e pulveriza agora toda a sensação de pânico, todo o terror noturno, toda a insegurança covarde e todo o espírito de perseguição que se levantou para paralisar os passos desta pessoa tão amada e escolhida por Deus. Sinta agora, você que me escuta, uma mudança drástica na temperatura do seu ambiente. É a presença massiva e protetora do seu guardião se colocando de pé, ombro a ombro com você. Uma onda de bravura e paz indescritível está invadindo o seu peito, trazendo uma segurança absoluta que você não experimentava há muito tempo. Ele está aí, com a espada desembainhada, garantindo que absolutamente nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma inveja ou feitiço tenha permissão para tocar em um fio do seu cabelo. Sob a sombra das asas desse guerreiro celestial, você está invulnerável. A tempestade acabou. Prepare-se, pois a batalha foi comprada e a sua vitória já foi decretada nos céus. Gemini Danoi. E enquanto essas águas celestiais continuam lavando cada fibra do seu ser, perceba que a intervenção de São Rafael vai muito além do que os olhos humanos podem enxergar na superfície física. Você já parou para refletir, no silêncio do seu quarto, em quantas vezes o seu corpo adoeceu simplesmente porque a sua alma estava gritando por um socorro que ninguém ouvia? Quantas madrugadas você atravessou em claro, olhando para o teto, com o travesseiro molhado de lágrimas, sentindo um vazio e um aperto no peito que nenhuma palavra de conforto parecia ser capaz de preencher? A verdadeira raiz de muitas das enfermidades, dores crônicas e fadigas inexplicáveis que hoje assolam a sua vida material, nasceu lá atrás. Nasceu naquelas decepções profundas que você engoliu a seco, nas palavras cruéis que você ouviu de quem deveria te proteger, nas traições impensáveis que rasgaram a sua confiança no meio. Mas preste atenção, o médico dos céus, o glorioso arcanjo Rafael, não trata apenas os sintomas passageiros. Ele mergulha agora nas profundezas obscuras do seu subconsciente. Ele toca cirurgicamente e com uma ternura infinita, exatamente naquela ferida secreta que você esconde do mundo por trás de um sorriso cansado. Aquele trauma que você tentou soterrar no fundo da mente, mas que ainda sangra invisivelmente e drena, dia após dia, a sua energia vital. Sinta agora, neste exato milésimo de segundo, o toque anestésico, quente e restaurador deste anjo de luz sobre a sua cabeça. A depressão crônica que tentou acorrentar você à cama da frustração, a ansiedade severa que roubava o seu fôlego e acelerava o seu coração nos momentos mais inesperados, o pânico invisível que paralisava os seus passos diante de novos desafios.
Absolutamente tudo isso está perdendo a força sob o clarão da luz curativa. O bálsamo verde esmeralda de São Rafael está cicatrizando as suas memórias mais dolorosas. Você consegue perceber agora mesmo como a sua respiração já flui de maneira mais leve e compassada. Como aquele nó angustiante na garganta está se desfazendo como fumaça ao vento. Isso é o poder vivo e real de Deus operando através da sagrada medicina angélica. Ele está devolvendo a você o direito inalienável de sorrir com a alma leve, de ter uma paz de espírito inabalável e de acordar todos os dias com a certeza absoluta de que as sombras do passado já não têm mais nenhuma autoridade sobre o brilho do seu destino. Mas saiba que o plano do Criador para a sua jornada é magistral e completo. A obra da milícia celestial estaria pela metade se parasse apenas na sua cura emocional e na limpeza do seu lar. Afinal, de que adiantaria ter a saúde restaurada e a casa protegida se ao cruzar a porta para o mundo, os seus caminhos continuassem bloqueados? Se a sua vida financeira permanecesse um deserto árido e se a estagnação fria continuasse ditando as regras sombrias do seu futuro, é exatamente por isso que, neste momento de forte e indestrutível união espiritual, os céus se abrem com um estrondo de glória mais uma vez, abrindo passagem para a descida triunfal do grande mensageiro do Senhor. Sinta a pressão da atmosfera mudar ao seu redor, enquanto São Gabriel Arcanjo, o portador inconfundível das boas novas, entra agora na sua casa. Ele traz em suas mãos luminosas o pergaminho divino carimbado com a resposta que você tanto tem implorado. De joelhos dobrados e coração quebrantado, responda para si mesmo: há quanto tempo você espera por uma verdadeira virada de chave na sua história? Quantas portas de emprego, de negócios ou de oportunidades foram batidas violentamente na sua cara, fazendo você questionar, no ápice do desespero, se Deus havia se esquecido das promessas que um dia soprou ao seu ouvido? Gabriel, aquele mesmo anjo majestoso que anunciou os maiores e mais grandiosos milagres de toda a história da humanidade, se coloca de pé diante de você agora para anunciar, com voz de trovão, o fim definitivo do seu tempo de humilhação e escassez. Ele traz o sopro revigorante do Espírito Santo sobre os seus projetos que pareciam falidos, sobre o seu currículo que parecia ser invisível aos olhos humanos, sobre o seu negócio que estava cambaleando à beira da ruína. O vento forte da mudança está soprando a seu favor neste exato instante, varrendo a poeira da derrota. O que estava cruelmente amarrado e retido na sua vida profissional acaba de ser desatado nas esferas espirituais. Aquela causa travada na justiça, que não andava por nada, aquele dinheiro bloqueado que era seu por direito e suor, aquela oportunidade de ouro que parecia humanamente impossível de ser alcançada. São Gabriel toca agora a trombeta da vitória estrondosa sobre a sua vida, reduzindo a pó todas as barreiras da miséria. E eu preciso que você preste muita atenção, com todos os seus sentidos aguçados, no que eu vou te revelar agora, porque o próprio inferno estremece e recua quando um filho amado de Deus descobre a magnitude da autoridade que carrega. Entenda de uma vez por todas: você não nasceu para passar a vida contando moedas contadas. Você não foi criado à imagem e semelhança do Rei do Universo para viver mendigando migalhas de afeto, sobras de oportunidades ou o pão básico de cada dia. Onde havia miséria, humilhação e dívidas impagáveis, eu decreto agora, revestido pela autoridade suprema confiada a esses 3 arcanjos guerreiros, que haverá uma fartura transbordante e inesgotável. Onde havia confusão mental e portas de ferro maciço trancadas com os cadeados da inveja alheia, nós declaramos juntos a palavra de ordem suprema que quebra qualquer feitiçaria. Éfata, abra-te imediatamente. Ouça, prestando atenção com os ouvidos sensíveis do seu espírito, o estrondo poderoso dessas velhas correntes espirituais enferrujadas se partindo ao meio e caindo ao chão. Você consegue escutar, no fundo da sua alma, o som perfeito das engrenagens do universo se realinhando e se movendo exclusivamente a seu favor? A sua prosperidade material e espiritual está sendo completamente e irrevogavelmente desbloqueada neste minuto. Pessoas influentes que você sequer conhece serão usadas estrategicamente por Deus para abençoar a sua vida e alavancar os seus projetos. Oportunidades financeiras tão grandiosas baterão à sua porta de forma tão milagrosa e inesperada que você saberá, sem a menor sombra de dúvida ou hesitação, que foi a mão forte e invisível do Criador
agindo através do arcanjo Gabriel. Não chame isso de sorte, pois é pura providência divina. Não acredite em mero acaso, pois é o tempo exato da sua colheita farta chegando. Você que por tanto tempo plantou sementes regadas com lágrimas de dor, agora vai colher os frutos com cânticos altos de alegria. O ciclo vicioso da derrota secular está permanentemente quebrado, esmagado e selado com o fogo consumidor de Miguel, com a cura milagrosa de Rafael e com a boa nova transformadora de Gabriel. Por isso, meu irmão e minha irmã, você precisa tomar posse material dessa realidade agora mesmo, sem titubear. A sabedoria milenar nos ensina que a fé se mobra se morta, e o mundo espiritual exige, neste instante crucial, posicionamento claro, firme e audacioso da sua parte. Você não foi atraído até este ponto profundo e decisivo desta oração por uma mera coincidência do algoritmo. Havia um propósito celestial traçado desde a eternidade para que os seus ouvidos captassem cada uma dessas palavras libertadoras no dia de hoje. Para selar definitivamente essa tríplice aliança angélica de poder na sua vida, para dar total e irrestrita legalidade a essa proteção absoluta do guerreiro São Miguel, a essa cura profunda e celular do médico São Rafael e a essa prosperidade escandalosa do mensageiro São Gabriel, você precisa firmar um decreto inquebrável com as suas próprias mãos. Eu quero que você desça agora mesmo até os comentários deste vídeo e escreva, com toda a força, convicção e energia da sua fé, a seguinte frase de poder e ativação: os 3 arcanjos abriram definitivamente os meus caminhos e a minha vitória já está decretada. Escreva exatamente assim, letra por letra, palavra por palavra. Ao digitar essa frase sagrada, você não está apenas comentando em um vídeo, você está assinando, com tinta espiritual, um contrato definitivo de prosperidade, saúde inabalável e livramento contínuo. Você está declarando em alto e bom som, para que todo o universo e todas as forças das trevas saibam que a sua vida, a sua casa e a sua família agora são territórios blindados, severamente guardados e abundantemente prósperos. Não hesite, não duvide, não deixe para depois o que os céus estão te entregando agora. O milagre extraordinário sempre acontece no exato momento da obediência cega e da fé colocada em ação. Escreva nos comentários e prepare o seu coração, pois os próximos 7 dias da sua vida serão marcados por reviravoltas e surpresas tão extraordinárias e positivas que você sentirá a necessidade urgente de voltar aqui, neste mesmo vídeo, apenas para testemunhar o que Deus fez de forma grandiosa através dos seus santos arcanjos. Receba a sua cura total, tome posse da sua libertação financeira e caminhe, a partir de hoje e para todo o sempre, sob os céus escancarados da graça divina. Gemini Danoi. Mas a grandiosidade desse toque celestial não se encerra apenas em um alívio momentâneo. Ela se aprofunda e se multiplica quando você compreende o poder libertador da sua própria voz e da sua atitude. Você já parou para pensar por que o céu, mesmo conhecendo cada fio de cabelo da sua cabeça e cada batida angustiada do seu coração, anseia tanto por ouvir a sua confissão? Não é para informar a Deus sobre o seu sofrimento, pois Ele já recolhe as suas lágrimas antes mesmo que elas umedeçam o seu travesseiro. A confissão é, na verdade, a chave de ouro que destranca a prisão invisível que muitas vezes construímos ao redor de nós mesmos através do silêncio. Quando você digita o seu pedido nos comentários, ou quando murmura a sua dor em voz alta no secreto do seu quarto, você está literalmente retirando um peso de toneladas do seu espírito e transferindo-o de forma definitiva para os ombros inabaláveis dos arcanjos. Você consegue sentir a leveza imediata que começa a tomar conta do seu peito no exato momento em que decide não carregar mais essa cruz sozinho? Imagine agora, neste milésimo de segundo, as portas e janelas da sua casa se abrindo espiritualmente para receber a maior comitiva de luz que você já experimentou. Não são visitas comuns que estão cruzando a soleira da sua porta. Visualize intensamente São Miguel Arcanjo se posicionando na entrada principal do seu lar. Com a sua armadura reluzente e a sua espada de fogo desembainhada, ele traça uma linha de limite absoluto que nenhum mal, nenhuma inveja, nenhuma fofoca destrutiva e nenhuma miséria tem permissão para cruzar. Quantas vezes você se sentiu vulnerável dentro do seu próprio teto, como se uma energia densa e inexplicável sugasse a sua alegria e a paz da sua família?
Essa opressão atmosférica acaba de ser irrevogavelmente expulsa. Onde Miguel crava os seus pés, as trevas batem em retirada com pressa. O seu lar volta a ser o seu santuário intocável, a sua fortaleza impenetrável contra os dardos do inimigo. E enquanto a proteção máxima é estabelecida nos portões da sua vida, São Gabriel Arcanjo caminha com serenidade pelos corredores da sua casa, trazendo em suas mãos os pergaminhos das boas novas que você tanto aguardava. Sabe aquela resposta crucial que você espera há meses e que tira o seu sono? Aquele processo judicial misteriosamente travado, aquela porta de emprego que parecia emperrada por correntes de ferro, ou até mesmo aquele coração duro de um familiar que se recusa terminantemente a perdoar e pedir perdão? Gabriel, o mensageiro invencível das vitórias divinas, está soprando agora mesmo a brisa da solução sobre essas causas consideradas impossíveis pelos homens. Ele sussurra estratégias e sabedoria nos ouvidos daqueles que precisam tomar decisões a seu favor. Você está verdadeiramente preparado para receber ligações inesperadas, carregadas de bênçãos abundantes? Está pronto para ver a harmonia ser milagrosamente restaurada na sua mesa de jantar, onde antes só imperava o silêncio gélido e as discussões exaustivas? Acredite, as palavras de Gabriel têm o poder magnético de recriar a realidade ao seu redor, transformando cenários de escassez absoluta em campos de abundância inexplicável. Em uma sincronia perfeita de amor e cuidado, São Rafael, o portador exclusivo do bálsamo divino, entra devagar nos quartos da sua casa. Nós sabemos que é ali, na solidão e na intimidade do quarto, que as maiores e mais silenciosas batalhas acontecem durante a madrugada. Não é verdade? É exatamente ali que a insônia ataca sem piedade, onde a ansiedade aperta a garganta, fazendo faltar o ar, e onde os medos do futuro incerto tentam sufocar a sua fé. Sinta agora as mãos quentes, acolhedoras e curativas de Rafael, tocando suavemente a sua mente e o seu peito. Ele está desfazendo meticulosamente os nós paralisantes da depressão, dissipando a nuvem escura do pânico e reconstruindo tijolo por tijolo a sua autoestima fragmentada pelas palavras cruéis que você ouviu no passado. E se você clama por cura física neste instante, seja para o seu próprio corpo ou para aquele nome precioso que você digitou com tanta esperança nos comentários, receba a restauração celular de imediato. O poder sobrenatural que flui das mãos de Rafael vai direto na raiz biológica e espiritual da doença, purificando a corrente sanguínea, restaurando órgãos afetados e devolvendo o vigor vital que havia sido roubado. Não há diagnóstico terreno, por mais assustador que pareça, que tenha a palavra final quando o próprio médico dos céus decide assinar o seu prontuário de alta. Talvez você esteja sentindo agora um calor diferente percorrendo a sua espinha, um arrepio repentino ou até mesmo uma vontade incontrolável de chorar. Não reprima essas emoções. Essas lágrimas não são de tristeza, são a limpeza profunda que a presença maciça desses 3 arcanjos está operando na sua biologia e no seu espírito. Eles estão quebrando agora maldições hereditárias, ciclos de vícios e padrões de fracasso que acompanhavam a sua linhagem familiar há gerações. Essa cadeia de dores termina em você hoje. Você é o ponto de virada da sua família. Você consegue perceber a urgência e a magnitude incalculável desse milagre operando na sua vida agora? É exatamente por causa dessa imensidão de graça derramada que essa luz não pode, sob hipótese alguma, ficar aprisionada apenas com você. Lembra daquela pessoa específica que veio à sua mente assim que começamos a orar? Aquela amiga, aquele parente ou colega que carrega um sorriso ensaiado no rosto, mas esconde uma verdadeira guerra de foice nos bastidores da alma. Quando você decide pegar este vídeo e enviar para ela agora mesmo, você não está compartilhando um simples link de internet. Você está despachando uma verdadeira comitiva angelical de resgate para o endereço dela. Você está dizendo aos arcanjos com atitude de fé: vão até lá depressa e façam por ela exatamente o milagre que estão fazendo por mim agora. Você tem noção do poder absoluto de ser um canal de resgate na vida de alguém que já perdeu as esperanças? Quantas tragédias irremediáveis podem ser evitadas? Quantos casamentos desfeitos podem ser salvos? E quantas mentes à beira do colapso podem ser curadas através do seu simples e rápido gesto de estender essa corrente de amor? Portanto, assuma a sua posição de autoridade espiritual inabalável neste momento.
Não seja mais um espectador passivo da sua própria história, assistindo a vida passar da arquibancada. Mergulhe de cabeça nessa frequência altíssima de milagres. Se você ainda não deixou registrado o seu clamor e os nomes de quem você ama, não adie mais. Escreva nos comentários com a certeza absoluta de quem já tomou posse definitiva da vitória. Diga aos céus com clareza quais áreas da sua vida precisam dessa intervenção radical hoje. E, acima de tudo, mantenha o seu coração blindado em um estado de gratidão antecipada. Agradeça em voz alta por aquilo que os seus olhos físicos ainda não conseguem ver, mas que o seu espírito já sabe que é real e palpável no mundo invisível. Respire fundo mais uma vez. Inspire essa paz celestial que inunda o ambiente. O exército imparável de Deus já está em pleno movimento a seu favor, e a sua história de vida nunca mais, em hipótese alguma, será a mesma a partir deste encontro. Você crê, recebe e sela essa transformação definitiva na sua vida hoje. Gemini Danoi. Mas a provisão divina não para por aí, pois o céu não trabalha com medidas escassas ou soluções temporárias que apenas adiam o sofrimento. Você já parou para refletir sobre o verdadeiro peso que a preocupação financeira e a instabilidade colocam sobre os seus ombros diariamente? Quantas noites de sono foram impiedosamente roubadas pela ansiedade de não saber como resolver as pendências do dia seguinte, ou pelo medo de não conseguir oferecer o melhor para aqueles que dependem de você? Hoje, nós declaramos com autoridade que esse ciclo de humilhação, de escassez e de incertezas é quebrado pela raiz. A palavra celestial éfata, que ressoa com poder no mundo espiritual neste instante, não está apenas destrancando portas convencionais de emprego ou negócios. Ela está abrindo as comportas de uma sabedoria superior diretamente sobre a sua mente. O Criador está depositando no seu intelecto ideias criativas, estratégias inovadoras e uma clareza de propósito que farão de você não apenas um recebedor de milagres, mas um verdadeiro gerador de prosperidade para todos ao seu redor. Imagine por um breve instante a profunda sensação de respirar fundo, sem aquele aperto sufocante no peito, tendo a absoluta certeza de que todas as suas necessidades estão sendo supridas de forma abundante e contínua. Como seria a sua vida se a palavra dívida fosse completamente apagada da sua história e do seu vocabulário? É exatamente esse cenário de liberdade incondicional que os arcanjos estão esculpindo, peça por peça, para o seu futuro imediato. O glorioso São Miguel avança agora com sua espada flamejante, não apenas para afastar inimigos visíveis, mas para cortar definitivamente todos os laços de miséria hereditária e aquelas amarras invisíveis que pareciam condenar a sua linhagem a andar em círculos num árido deserto financeiro. Tudo o que o devorador tentou roubar do seu suor, do seu esforço diário e da sua honestidade ao longo dos anos, está sendo rigorosamente exigido de volta pelos tribunais de justiça celestiais. E preste muita atenção, a restituição que se aproxima não será parcial. Ela virá multiplicada em uma proporção tão magnífica que surpreenderá até mesmo aqueles que zombaram ou duvidaram da sua capacidade de se reerguer das cinzas. E enquanto essa grandiosa reconstrução material toma forma no plano físico, o amado São Rafael derrama o seu bálsamo curativo sobre as cicatrizes ocultas que as decepções e as traições deixaram na sua alma. Você se lembra de quantas vezes entregou sua confiança às pessoas erradas e acabou pagando um preço emocional altíssimo por isso? Quantos projetos brilhantes naufragaram não por falta de talento ou dedicação da sua parte, mas devido a interferências de energias pesadas, inveja disfarçada de amizade e fofocas destrutivas? Sinta agora, com toda a sua fé, essas profundas feridas emocionais sendo fechadas de dentro para fora. O arcanjo da cura está restaurando a sua autoconfiança, limpando os traumas do passado e devolvendo a sua coragem genuína de sonhar grande novamente. O medo paralisante de arriscar, o pavor de falhar mais uma vez e aquela falsa sensação de que você não é merecedor de coisas extraordinárias estão sendo varridos da sua mente pela força avassaladora do Espírito Santo. A partir de hoje, você não aceitará mais as migalhas que o mundo tenta te empurrar, simplesmente porque a sua consciência despertou para o fato inegável de que você é herdeiro legítimo de um reino inesgotável. Aprofundando ainda mais essa intervenção celestial, olhemos para a morada do seu espírito, o seu corpo físico.
Como você poderia desfrutar plenamente dessa nova fase de prosperidade e paz se a sua saúde estiver debilitada ou frágil? Quantas vezes dores inexplicáveis, fadiga crônica, insônia e mal-estares repentinos tentaram paralisar a sua rotina, minando a sua energia vital nos momentos em que você mais precisava agir? Neste instante sagrado de conexão, nós decretamos que o mesmo poder divino que ressuscitou a esperança na sua alma desce agora como uma luz líquida sobre cada célula, cada órgão, cada sistema e cada tecido do seu corpo. São Rafael Arcanjo mapeia toda a sua estrutura física, purificando a sua corrente sanguínea de qualquer toxina material ou carga espiritual negativa. Que as enfermidades persistentes e os diagnósticos que desafiam a medicina dos homens sejam confrontados e anulados agora pela medicina infalível dos anjos. A cura completa e absoluta não é apenas uma possibilidade remota no fim do túnel, é um direito seu, garantido pela cruz e selado pelos céus. Levante-se com um vigor renovado, pois o longo caminho da vitória exige pernas fortes, uma mente lúcida e um coração valente. Você consegue sentir esse calor confortador e restaurador percorrendo a sua espinha dorsal neste exato momento? É o toque divino recalibrando a sua existência para que você viva muitos anos, com extrema qualidade de vida, para testemunhar em voz alta as maravilhas que estão por vir. Neste exato momento de intercessão, o alinhamento da frequência 777 atinge o seu nível mais profundo e transformador dentro do seu ser. Você consegue perceber como a atmosfera ao seu redor já se tornou mais leve e luminosa? Não é uma simples coincidência do algoritmo você ter chegado até esta parte tão vital da oração. É um chamado direto, pessoal e inegável do próprio Deus para a sua vida. Por que você acha que, em meio a tantas distrações diárias e barulhos do mundo, o seu espírito clamou e encontrou repouso justamente nesta conexão? Porque a sua alma reconhece a voz do pastor e sabe, com uma certeza inabalável, que a hora da sua colheita inadiável finalmente chegou. As sementes invisíveis que você plantou regando com lágrimas ocultas, as orações silenciosas que você murmurou no escuro do seu quarto, quando ninguém mais estava vendo, todas elas germinaram no solo fértil do céu e agora formam uma floresta de bênçãos maduras, prontas para serem colhidas pelas suas mãos. São Gabriel, segurando firmemente sua trombeta de ouro, já está posicionando anjos ajudadores e mensageiros no seu caminho diário. São as pessoas certas, surgindo nos lugares certos, trazendo as propostas e as respostas exatas, que vão alavancar a sua trajetória para um nível que você jamais imaginou alcançar. Contudo, é de extrema importância que você mantenha a sua guarda espiritual alta e a sua fé completamente inabalável, pois toda bênção conquistada precisa ser zelosamente protegida. De que adiantaria receber o maior tesouro dos céus e deixá-lo vulnerável aos ataques do inimigo? Por isso, clamamos com veemência que uma muralha intransponível de fogo divino seja erguida neste instante ao redor da sua casa, dos seus bens materiais, dos seus projetos e, principalmente, de cada membro da sua família. Que toda flecha envenenada de inveja, todo olhar de cobiça dissimulada e toda tentativa de sabotagem espiritual armada nas trevas caiam por terra, completamente destruídas antes mesmo de se aproximarem da porta da sua tenda. A prosperidade e a paz que Deus te entrega não trazem dor, não atraem tristeza, não causam confusão e jamais dividem famílias. Muito pelo contrário, elas são ferramentas poderosas de união, de amor e de caridade. Você será transformado em um canal tão purificado e abundante que a graça transbordará da sua vida para a vida dos mais necessitados, tornando você um testemunho vivo e inquestionável de que os milagres existem, são reais e operam ativamente no tempo presente. Portanto, continue firme e implacável neste propósito luminoso. Não permita, sob nenhuma hipótese, que o cansaço mental, as opiniões alheias ou as demoras aparentes te façam desistir aos 45 minutos do segundo tempo. A resposta pela qual você tanto tem chorado e aguardado já foi assinada e despachada das altas cortes celestiais e encontra-se em trânsito direto e acelerado para as suas mãos. Cada vez que você ouve e absorve esta mensagem, cada vez que você compartilha essa poderosa corrente de luz com alguém que também está sofrendo e chorando em segredo, você não está apenas ajudando o próximo, você está acelerando a manifestação física desse decreto na sua própria jornada.
Afinal, a lei espiritual é clara. Quem divide o pão da esperança, multiplica infinitamente as graças na própria mesa. Mantenha os seus olhos fixos na promessa inabalável do Pai. Respire a paz profunda que excede todo o entendimento humano e prepare o seu coração, pois os próximos dias e semanas serão marcados por reviravoltas divinas tão extraordinárias que a sua única reação possível será dobrar os joelhos e chorar de pura alegria e gratidão. A sua verdadeira história de triunfo, abundância e superação está apenas começando a ser escrita pelos dedos luminosos e perfeitos do Criador. Gemini Danoi. Mas a verdadeira transformação não se limita apenas a esses momentos de contemplação. Ela se desdobra de maneira espetacular na sua rotina diária. Avançando nessa jornada de 7 dias, você perceberá que o ambiente ao seu redor começará a responder a essa nova frequência de poder. Você já parou para refletir sobre a quantidade de energia estagnada, de palavras de desânimo e de olhares carregados de inveja que, silenciosamente, impregnaram as paredes da sua casa ou do seu local de trabalho ao longo dos anos? É exatamente essa crosta invisível de negatividade que a presença contínua desta oração vai desintegrar. Quando a vibração dessas palavras preenche o ar, ela atua como um fogo purificador, consumindo cada vestígio de fracasso que tentou se enraizar na sua história. O ar se tornará literalmente mais leve para respirar, e aquela sensação de opressão no peito, aquele nó na garganta que te acompanhava sem motivo aparente, simplesmente desaparecerá, derretido pelo calor da glória divina. E eu te pergunto, você está preparado para lidar com a velocidade com que as portas começarão a se abrir? Porque quando Miguel Arcanjo brande a sua espada de fogo para cortar os laços de ruína, o resultado não é gradual, é um rompimento drástico com o passado de escassez. Aqueles projetos que estavam engavetados, aquelas promoções que sempre iam para outras pessoas, ou até mesmo aquele dinheiro que parecia fugir das suas mãos misteriosamente, tudo isso sofrerá uma reviravolta. A blindagem que está sendo forjada ao seu redor agora mesmo torna você impenetrável aos sabotadores ocultos. Pessoas que se aproximavam com sorrisos falsos e más intenções começarão a se afastar naturalmente, sentindo-se incomodadas com a luz intensa que agora emana de você. É a proteção celestial operando o seu filtro implacável, garantindo que apenas conexões alinhadas com o propósito de Deus permaneçam na sua trajetória. Ao mesmo tempo, preste muita atenção aos sussurros de inspiração que virão de forma inesperada. Lembra-se da sabedoria que pedimos a São Gabriel. Pois bem, ela não descerá como um relâmpago barulhento, mas muitas vezes como uma ideia sutil durante o banho, um insight repentino no meio do trânsito, ou uma solução brilhante que surge logo ao despertar após um sono restaurador. Você entende o valor imensurável disso? A criatividade divina está sendo soprada sobre a sua mente neste momento. Problemas financeiros complexos, dívidas que pareciam montanhas intransponíveis, tudo isso começará a ser resolvido através de estratégias que o próprio céu vai sussurrar no seu ouvido. Suas mãos estão sendo consagradas para multiplicar recursos. O que você tocar, prosperará. Onde antes havia terra seca e infértil nos seus negócios e na sua carreira, agora brotarão fontes de oportunidades inéditas. Não permita, sob hipótese alguma, que a dúvida sabote este processo de limpeza profunda. O inimigo da sua alma tentará sussurrar que isso é bom demais para ser verdade. Tentará usar circunstâncias momentâneas para desviar o seu foco. Mas será que você vai dar ouvidos à voz da derrota, justamente quando o exército do Deus Altíssimo já está posicionado em seu favor? Mantenha a firmeza. Deixe essa corrente de oração ecoar no seu lar repetidas vezes. Permita que as madrugadas silenciosas da sua casa sejam preenchidas com decretos de vitória, para que, enquanto você descansa fisicamente, o seu espírito seja ministrado e suas batalhas sejam vencidas no reino espiritual. Aquele cansaço crônico, aquela estafa mental que sugava a sua alegria de viver, está sendo substituída agora mesmo por um vigor impressionante. Rafael, com seu bálsamo curativo, está restaurando não apenas as suas células, mas a sua vontade de sonhar e de lutar pelo que é seu por direito. Pense na magnitude do que está sendo selado na sua vida. A escassez foi repreendida, a ansiedade foi destronada e o medo do amanhã perdeu completamente o seu poder de paralisação. O seu endereço agora está marcado no mapa espiritual como um território de milagres contínuos,
vigiado por sentinelas que não dormem nem cochilam. O ciclo de 7 dias da perfeição divina já foi ativado, e a cada amanhecer você colherá uma nova evidência material de que Deus ouviu o seu clamor. As contas serão pagas, o celeiro transbordará, a saúde será blindada e a paz reinará de forma absoluta. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é o protagonista de uma história de superação escrita pelo dedo do próprio Criador e escoltada pelos seus anjos mais fiéis. Levante a cabeça, respire o ar da sua nova realidade e caminhe com a majestade de quem carrega o selo da vitória eterna. E a nossa jornada espiritual se aprofunda ainda mais neste exato instante, porque a ação dos céus em sua vida não tira férias, não dorme e não descansa. Quantas vezes você já foi deitar com a mente a 1000 por hora, o coração apertado pela ansiedade do dia de amanhã, acordando na manhã seguinte muito mais exausto do que quando foi dormir? Isso termina definitivamente hoje, quando você se coloca sob a guarda e a intercessão direta dos grandes arcanjos de Deus. O seu próprio quarto se transforma em um verdadeiro santuário de paz, uma extensão luminosa do paraíso. Durante as suas madrugadas, enquanto o seu corpo físico finalmente encontra o repouso necessário, o seu espírito será intensa e profundamente ministrado. Você consegue compreender a magnitude disso? O próprio Deus começará a sussurrar as respostas que você tanto busca através de sonhos divinos, entregando revelações claras, visões reconfortantes e sinais inconfundíveis para aquelas dúvidas que há tanto tempo atormentam e paralisam a sua mente. É por esse motivo fundamental e urgente que eu te oriento, com todo o fervor da minha alma, a retornar a este canal e escutar esta mesmíssima oração consecutivamente pelos próximos 7 dias. Escolha o horário que mais tocar o seu coração, o momento de maior silêncio na sua casa, mas não quebre, em hipótese alguma, essa aliança espiritual. Você já percebeu como às vezes a vida parece andar em círculos e quando você acha que vai progredir, algo te puxa para trás? Isso é a quebra de correntes. O número 7 representa a perfeição de Deus, a completude da obra divina na Terra. Você tem noção do que 7 dias de imersão celestial contínua podem fazer com a sua atual realidade? As portas trancadas a 7 chaves começarão a ruir. Mas preste muita atenção ao que vou te dizer agora. A sua permanência comigo, focado até os últimos segundos deste vídeo, é absolutamente crucial. Há um selo espiritual de proteção que precisa ser fechado sobre a sua cabeça, e abandonar este momento agora seria como levantar da mesa de cirurgia antes que o médico divino termine de dar o último ponto na sua ferida. Não permita que as distrações do mundo roubem a sua atenção e o seu milagre. A visitação dos céus na sua vida tem que ser completa. Se for possível e seguro para você neste exato momento, eu peço que feche os seus olhos suavemente. Respire fundo e visualize grandes asas de luz dourada se abrindo grandiosamente e cobrindo você, a sua cama, a sua família, as paredes e o teto da sua casa. É São Miguel Arcanjo, o grande guerreiro de Deus, te escondendo sob o seu refúgio impenetrável. Você tem sentido medo ultimamente? O que é que tem tirado a sua paz no meio da noite? A partir do momento desta oração, o terror noturno perderá completamente toda a sua força e influência sobre você. Aquela seta de inveja, de calúnia, de feitiçaria ou de maldade oculta que voa sorrateiramente durante o dia, buscando uma brecha para te atingir, cairá por terra, transformada em pó, antes mesmo de chegar ao portão da sua casa. A peste que caminha na escuridão e a destruição que devasta ao meio-dia não terão autorização divina para cruzar a soleira da sua porta. Nós estamos decretando agora, com a autoridade inquestionável que nos foi dada pelo alto, que as suas noites de insônia, marcadas pelo choro reprimido e pela preocupação financeira sufocante, estão sendo imediatamente transmutadas em noites de um sono profundo, curador e reparador. Todo pesadelo, toda sensação de paralisia, todo tormento noturno é agora banido e varrido para longe pela espada flamejante e justiceira de Miguel. Além disso, nós ativamos neste exato momento a frequência magnética da providência divina ao seu redor. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter tanta sorte na vida, como se os caminhos se abrissem sozinhos para elas? Na verdade, meu irmão e minha irmã, não é sorte, é puro alinhamento espiritual. Sob a ordem direta e irrevogável do Criador,
o universo inteiro começa a conspirar ativamente a seu favor. Prepare-se, porque você vai começar a vivenciar o que chamamos de coincidências divinas. Sabe aquele encontro casual na rua que acaba mudando completamente o rumo da sua carreira profissional? Aquela ligação inesperada, trazendo exatamente a resposta favorável que você aguardava com tanta angústia? Você será posicionado pelo Espírito Santo de forma estratégica, exatamente no lugar certo e na hora mais perfeita possível. As bênçãos de Deus não vão apenas te alcançar de forma tímida. Elas vão te perseguir, te cercar por todos os lados, te ultrapassar e transbordar pelas suas mãos. Tudo o que você tocar a partir de hoje prosperará. A sua família estará blindada com um escudo invisível e os seus bens e recursos financeiros serão multiplicados de uma forma que a matemática e a lógica humana jamais conseguiriam explicar. Você se sente verdadeiramente preparado para administrar toda essa abundância? Porque ela está chegando com força total para transbordar da sua vida e respingar, abençoando a vida de todos aqueles que você mais ama. Agora, nós precisamos adentrar em um território espiritual muito profundo e sério da nossa oração. Clamamos por uma purificação espiritual implacável, que vai descer agora mesmo às raízes mais profundas e antigas da sua árvore genealógica. Você já notou como certos padrões ruins e dolorosos insistem em se repetir geração após geração na sua família? Avós que viveram na miséria, pais que passaram por divórcios traumáticos e agora o seu próprio relacionamento ou a sua vida financeira parece estar presa no mesmo ciclo, históricos de vícios que passam como uma herança maldita de pai para filho, um ciclo contínuo de escassez, de falências repentinas, de doenças hereditárias que a medicina chama de genética, mas que sabemos que muitas vezes carregam um peso espiritual. Hoje, nós damos um basta nisso. São Miguel desce agora com a sua lâmina de luz cortante e atinge direto a raiz dessa árvore doente. Nós declaramos, em uníssono com os coros angélicos, o fim absoluto desse ciclo de dor. Toda e qualquer maldição hereditária perde o seu poder sobre o seu sangue agora. Saiba de uma coisa muito importante. Você foi a pessoa escolhida a dedo por Deus para ser o ponto de virada. A geração eleita e valente que coloca um ponto final definitivo no passado de sofrimento e começa a redigir uma nova e gloriosa história, escrita com a tinta da vitória e com páginas de pura prosperidade. O sangue precioso de Jesus Cristo, aliado à intercessão incansável dos arcanjos, rasga, queima e anula agora toda e qualquer sentença negativa, todo feitiço, toda praga e todo decreto de ruína que pesava sobre a sua linhagem, sobre o seu DNA e sobre o seu sobrenome. Para que tudo isso se materialize e ganhe força no mundo físico, você precisa agir. O mundo espiritual exige um posicionamento firme da sua parte. Você não pode mais ser um mero espectador passivo da sua própria vida e do seu próprio sofrimento. Eu desafio você agora a tomar posse dessa verdade com cada célula do seu corpo e com cada gota da sua fé. Onde quer que você esteja neste momento, não importa se está dirigindo, no transporte público, no seu local de trabalho ou no silêncio do seu quarto, afirme com toda a convicção da sua alma: eu tomo posse da minha vitória. Se você puder, pare o que está fazendo e deixe isso registrado aqui embaixo, nos comentários deste vídeo, para que fique selado materialmente. Eu tomo posse do meu milagre agora. Quando você digita, escreve ou fala essa frase em voz alta, você emite uma vibração poderosa que rompe as nuvens e chega ao trono de Deus. Declare com autoridade: eu assumo o alinhamento divino na minha vida a partir de hoje. Faça isso agora mesmo. Não deixe para depois. Essa pequena atitude de fé é o combustível ardente que faz a nossa corrente de oração se tornar uma labareda inextinguível. Lembre-se sempre do princípio sagrado que governa o cosmos. Absolutamente tudo o que ligarmos aqui na Terra, através da força inabalável da nossa fé e do poder da nossa palavra profética, será imediata e irrevogavelmente ligado, registrado e aprovado nos céus. E mesmo que os seus olhos de carne, cansados de chorar, ainda não consigam enxergar o dinheiro sobrando na conta bancária, o exame médico com o resultado limpo, o contrato de trabalho assinado, ou aquele familiar que você tanto ama, finalmente liberto dos vícios, eu te convido a fechar os olhos da dúvida e usar exclusivamente os seus olhos espirituais. Eleve a sua fé agora ao grau máximo. Não aceite menos do que o topo.
Entre na frequência mais alta e poderosa de todo o universo, a frequência inabalável da gratidão antecipada. Você sabia que agradecer a Deus, depois que uma bênção acontece, é muito fácil, e até os incrédulos fazem. Mas agradecer a Ele, antes mesmo de ver o resultado, é o que caracteriza a fé genuína. Aquela fé viva que atrai e precipita os milagres mais extraordinários. A gratidão antecipada funciona como um ímã gigantesco e irresistível. Comece a louvar ao Pai de todo o coração neste exato instante. Diga mentalmente ou em voz alta: muito obrigado, meu Deus, pela espada invencível de proteção de São Miguel Arcanjo, que já está na porta da minha casa. Obrigado pelo bálsamo refrescante de cura do Arcanjo Rafael, que já está restaurando a minha saúde. Obrigado, Senhor soberano, pelas notícias maravilhosas, surpreendentes e restauradoras que o Arcanjo Gabriel está trazendo agora mesmo para a minha vida. Sinta a emoção pura do alívio genuíno. Deixe que uma alegria imensa e inexplicável inunde o seu peito. Respire bem fundo, solte o ar devagar, como se aquele problema terrível já não existisse mais, como se a dívida já estivesse paga. Porque, tenha a mais absoluta certeza, no reino espiritual, a ordem de libertação já foi despachada. A sua grande vitória já foi assinada, carimbada e decretada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por favor, eu te imploro com amor de irmão, permaneça conectado a esta energia. Não ouse se afastar ainda. Nós estamos adentrando os segundos mais decisivos e sagrados desta conexão, onde o selo definitivo e inquebrável da bênção será marcado espiritualmente na sua testa. Nós levantamos agora juntos, em uma só voz espiritual, um clamor estrondoso pelas causas que gritam por urgência. Ó Deus Altíssimo, Criador infinito e soberano arquiteto dos céus e da terra, Tu sabes que és o nosso único e infalível socorro nos momentos de angústia mais severa, naquelas horas escuras de aflição profunda, quando parece que a água já bate no pescoço e que não há mais para onde correr. Por intermédio poderoso e veloz dos Teus arcanjos de luz, nós te suplicamos. Traz agora, neste instante, a solução definitiva e milagrosa para aquele problema específico que não tem mais prazo, que esgotou o tempo dos homens e que não pode de forma alguma esperar o sol nascer amanhã. Exatamente ali, onde a capacidade, a inteligência e a força humana se esgotaram por completo, onde a medicina friamente diz que não tem mais jeito, onde a justiça dos homens bate o martelo dizendo que não há saída, que a tua mão todo-poderosa, incomparável e invencível, se estenda do alto dos céus e opere maravilhosamente o impossível na vida de quem me ouve agora. Gemini Danoi. Sinta, neste exato momento, a atmosfera ao seu redor completamente transformada. Respire fundo e perceba como o ar parece mais leve, como se um peso invisível, mas esmagador, tivesse sido finalmente retirado dos seus ombros. Essa sensação de paz profunda que agora invade o seu peito não é uma mera coincidência da sua mente, mas a resposta imediata e tangível de que os céus se moveram poderosamente em seu favor. As correntes que limitavam os seus passos foram despedaçadas, e todos os nós que amarravam a sua prosperidade, a sua alegria e a sua paz familiar foram desatados de uma vez por todas pelo poder supremo que governa todo o universo. Você acabou de selar a sua casa, a sua mente e a sua vida com uma proteção impenetrável. Os arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel não são apenas figuras distantes nas Escrituras. Eles agora formam uma muralha de fogo, cura e luz ao redor do seu lar. Nenhuma força contrária, nenhuma inveja, nenhuma doença, perseguição ou escassez tem a permissão de cruzar a soleira da sua porta a partir de hoje. A sua casa é um território santo, um santuário de milagres, de amor incondicional e de comunhão, onde apenas a graça divina tem autoridade para habitar e prosperar. Lembre-se sempre de que o cuidado extraordinário que você acabou de invocar não se restringe apenas a você. Ele se estende como um manto infinito sobre os seus filhos, os seus netos, o seu cônjuge e sobre todas as pessoas que você carrega com amor no coração. Mesmo aqueles familiares que, porventura, estejam distantes dos caminhos da verdade, rebeldes ou perdidos em escolhas difíceis e tortuosas, estão agora mesmo sendo tocados pela luz resgatadora dos céus. Há um exército celestial trabalhando incansavelmente nos bastidores da sua existência, endireitando os caminhos e preparando um banquete de vitórias onde antes havia apenas incerteza e choro.
A prosperidade que foi decretada aqui não é apenas material, mas uma abundância com um propósito maior. Você foi escolhido para ser um canal vivo de bênçãos. A riqueza espiritual, a sabedoria, a saúde e o suprimento financeiro fluirão de forma contínua na sua vida, para que você tenha não apenas o suficiente para viver com dignidade e conforto, mas para que transborde e seja a resposta para a oração de outras pessoas. A generosidade será a sua marca registrada. Imagine a alegria imensa de poder ajudar a quem precisa, sem o menor medo de que algo venha a faltar na sua própria mesa. Todas as portas de emprego que estavam fechadas, todas as causas na justiça que pareciam perdidas, todos os exames médicos que traziam angústia, tudo isso está sendo transformado. O impossível é a especialidade de Deus, e os milagres inesperados já estão a caminho do seu endereço. Para que essa transformação extraordinária crie raízes profundas na sua realidade e produza frutos inabaláveis, você precisa tomar uma decisão fundamental agora, a decisão da perseverança. A fé não é apenas um sentimento passageiro de um único dia, mas uma atitude contínua de confiança e entrega. É por isso que eu te convoco, com muito amor e seriedade, a firmar um propósito espiritual inquebrável comigo a partir de hoje. O número 7, no mundo espiritual, representa a perfeição, a totalidade e a completude da obra divina. Portanto, eu te convido a retornar a este vídeo durante 7 dias consecutivos, sem falhar. Faça desta oração o seu escudo e a sua armadura diária. Use a seção de comentários aqui embaixo como o seu diário pessoal de vitórias espirituais. Escreva todos os dias: eu estou no dia 1, eu cheguei ao dia 2 com fé e assim por diante. Ao fazer isso, você não apenas fortalece a sua própria disciplina, mas se torna uma chama de motivação para milhares de outras pessoas que estão lendo os comentários, precisando exatamente desse seu incentivo para não desistirem de suas próprias lutas. Deixe o seu amém registrado, celebre a sua fé e declare ao mundo que você não recua diante das batalhas. Cada dia de retorno a este vídeo é um degrau a mais que você sobe na sua escalada rumo à vitória definitiva. E porque as bênçãos se multiplicam de forma grandiosa quando são divididas, eu peço que você não retenha essa luz apenas para si. Pense agora, mentalize o rosto de 7 pessoas. 7 pessoas que você ama, que você sabe que estão enfrentando provações, precisando de um milagre urgente, de uma palavra de conforto ou de uma abertura de caminhos. Envie este vídeo para elas agora mesmo. Quando você compartilhar, mande uma mensagem simples e sincera dizendo: eu ouvi esta oração, senti uma paz imensa, lembrei de você e quero te abençoar hoje. Compartilhar um conteúdo de luz como este é um ato de pura caridade e intercessão. É como enviar um anjo em forma de notificação para a tela do celular de alguém que talvez estivesse chorando em silêncio, clamando por um sinal de que não foi esquecido. Seja o mensageiro da esperança na vida da sua família e dos seus amigos. Se esta mensagem tocou a sua alma, aliviou o seu fardo e trouxe refrigério para o seu coração, eu te convido a fazer parte definitivamente da nossa grande família espiritual aqui no YouTube. Inscreva-se no canal agora mesmo. Não custa nada para você, mas tem um valor eterno para nós. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. Estamos construindo uma corrente de oração inquebrável, um exército de pessoas que acreditam no poder dos milagres. E se você sente no coração o desejo e tem a condição de apoiar esta obra, ajudando a levar esses segredos espirituais e orações diárias para milhares de pessoas de forma totalmente gratuita, considere se tornar um membro apoiador do canal. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo e saiba mais sobre como a sua contribuição nos ajuda diretamente a manter este espaço de luz ativo e constante. Um abraço muito afetuoso a todos os membros apoiadores, a cada inscrito fiel, a quem compartilha nossos vídeos e especialmente a você, pessoa de fé inabalável, que permaneceu comigo em espírito até o final. Confira também os produtos exclusivos que foram selecionados e preparados especialmente para fortalecer ainda mais a sua caminhada. Vá em paz, de cabeça erguida. Eu tenho plena e absoluta certeza de que, muito em breve, estarei lendo o seu nome aqui nos comentários, contando o seu grande testemunho e celebrando como a sua vida se transformou para melhor. Fique na paz divina, sinta-se abraçado pelos anjos e até a nossa próxima oração.